Segunda-feira do Internacional foi dura, conturbada, tensa e resultou em duas cabeças na bandeja. O diretor executivo de futebol William Thomas e o coordenador técnico do clube Sandro Orlandelli foram demitidos após longa reunião do Conselho de Gestão, que optou por mudar a engrenagem do departamento de futebol. O objetivo, corrigir processos que tiveram falhas identificadas para que, em um futuro próximo, o Inter possa ser um time mais intenso dentro de campo. Enquanto isso, Mano Menezes está respaldado e é o grande fiel da balança neste momento do departamento de futebol, sendo o responsável por coordenar a tentativa de uma remontada da equipe dentro das competições nacionais e intercontinentais. Até porque o Inter embarca agora, nesta terça-feira, para a Venezuela, onde enfrenta a equipe do Metropolitanos e mais uma vez tem dúvidas no time titular. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 22 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados que aconteceu no CT Parque Gigante. Apenas aqueles jogadores que não participaram do clássico Grenal, não dos 90 minutos pelo menos, foram para o gramado e fizeram uma atividade um pouco mais leve ainda, sob o comando do técnico Mano Menezes, que inclusive foi ao CT comandar o treino, interrompendo uma longa reunião que ele teve do outro lado da avenida, no estádio Beira-Rio, com os principais dirigentes do Internacional. Um treinamento já pensando no embarque para a Venezuela, que acontece amanhã, na terça-feira, à tarde, no CT Parque Gigante. Mas, obviamente, o principal assunto do dia envolveu trocas, envolveu reunião, envolveu a análise da direção do Internacional em cima de decisões que estava tomando. A permanência de Mano Menezes esteve em xeque durante todo o dia e se debateu como o Inter vai buscar sair dessa situação. E o Inter chegou à sua conclusão. Eu explico nesse vídeo aqui, logo depois do anúncio do Internacional, que Mano fica e William Thomas e Sandro Orlandelli saem. O diretor executivo de futebol e o coordenador técnico foram desligados do clube e os motivos foram explicados depois pelo presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista coletiva. E eu começo falando sobre a explicação que Barcelos deu a respeito do motivo para demitir estes profissionais. Ele disse que, respeitando esse momento difícil, de uma sequência ruim de jogos, 5 sem vencer, a gente vem fazendo avaliações sobre o trabalho. São coisas diferentes, mas que precisam conviver juntos. Trabalho, desempenho e resultado. E já conviveram juntos aqui. Foi isso que a gente vem buscando, já com a saída do preparador físico e agora com o executivo e com o coordenador técnico. Entendendo que a gente precisa mudar o processo. Essa análise a gente não fez em um dia, mas em um período. Chegamos à conclusão que era importante fazer isso e confiar na comissão técnica, que é possível, através dela, reverter este período complicado. O presidente Alessandro Barcelos foi claro ao dizer que vai tentar corrigir os processos, que os processos estavam mal feitos no clube, através do William Thomas e através do Sandro Orlandelli, que são os principais e eram os principais funcionários do departamento de futebol. Depois, Barcelos disse o que o Inter quer. Nós precisamos buscar o jogo, o resultado, com intensidade, o que já mostramos que temos capacidade de fazer. E isso não é só físico, é ambiente também. É um processo de trabalho que precisa ser retomado a ser feito de outra forma. A gente persegue o modelo de mais intensidade e a gente precisa ter mais intensidade, e para ter mais intensidade, ter capacidade, ter trabalho e ter ferramentas. O presidente deu a entender que, olha, os processos estavam mal executados e agora mudando tudo, tirando o executivo, tirando o coordenador técnico, e óbvio que isso depende também de quem vai chegar, vai se mudar tudo em termos de atitude, de ambiente, vai se tentar mudar todo esse processo para que o Inter seja um time mais intenso dentro de campo. É isso que se identifica como o problema do Internacional dentro das quatro linhas. E, a todo momento, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro o respaldo que existe ao trabalho do técnico Mano Menezes, que
não foi desligado e que foi muito prestigiado pelo presidente Alessandro Barcelos em toda a entrevista coletiva. Todos os repórteres tentavam perguntar ao presidente, mas vem cá, presidente, por que o diretor executivo e o coordenador técnico caíram e o Mano não? Se o problema do time é dentro de campo. E aí, uma fala do presidente me chamou a atenção, que os dois principais funcionários do departamento de futebol, eles têm sim responsabilidade para a bola entrar. Foi-se o tempo em que a relação era mais do que profissional e não se podia demitir. Eles precisam dar resultados e a direção tomou a decisão baseada em fatos concretos e avaliações feitas. Se tirou os dirigentes para principalmente respaldar Mano Menezes. E aí, eu vou trazer uma informação. O Mano Menezes, ao longo de todo o dia, e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso também na entrevista coletiva, o Mano Menezes esteve na reunião do Conselho de Gestão, esteve na reunião do presidente Alessandro Barcelos, também alinhando esse pacto, alinhando esse novo momento do Departamento de Futebol do Internacional e que vai ter na figura do Mano, obviamente, uma peça-chave e que vai conduzir muitos processos e vai ser um fiel da balança muito importante. O Mano não caiu e o Mano está prestigiado nesse momento. Eu descarto, por exemplo, a ideia do Mano cair depois do jogo contra o Metropolitanos, mesmo ele tendo colocado 2 vezes o seu cargo à disposição contra o América Mineiro e contra a equipe do Grêmio. Então vamos observar, eu não acredito na ideia do Mano Menezes caindo em um futuro próximo. Acho que com essas demissões o Mano ganha uma sobrevida bastante importante na comissão técnica do Internacional. Aliás, falando em Mano, na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo mostrando a resposta de Alan Patrick, que discorda do Mano, a resposta que o Mano deu sobre o motivo para o Internacional ter caído de desempenho. O Mano colocou tudo na conta do preparador físico, o Jean Carlos Lourenço. E o Alan Patrick acha que não, que o Jean Carlos Lourenço fez um trabalho bom, que, por exemplo, com ele, Alan Patrick, ele está melhor fisicamente, e que às vezes se buscam muitas desculpas para tentar explicar um momento ruim que é um problema dentro de campo dos jogadores e que os atletas precisam resolver. Obviamente, gente, essa fala do Alan Patrick ela não foi direcionada ao Mano. O Alan Patrick sequer sabia que o Mano Menezes tinha algum tipo de declaração dado nesse tom. Mas o Alan Patrick foi na tese dele. E é uma tese divergente, por exemplo, do diagnóstico do Mano. São diagnósticos divergentes dentro do vestiário do Internacional. Para fechar, gente, eu quero falar sobre o time do Inter que embarca agora terça-feira à tarde para a Venezuela. Tem dúvidas? Eu acredito em muitas mudanças em relação ao time do Grenal, tá? Na lateral direita não deve viajar o Bustos. E aí vai o Rômulo de novo. O Mano gostou muito do Rômulo na lateral direita. Deve ir o Rômulo de novo. Tauan Lara na lateral esquerda será mantido porque o René não deve se recuperar. Aí no meio, acho que ainda vai de Campagnari e Johnny. Mas na frente eu não aposto em Luiz Adriano. Talvez em Wanderson, junto com o Pedro Henrique. É uma das possibilidades. A gente vai ter mais detalhes na terça-feira com o desembarque do Internacional lá na Venezuela, onde eu estarei para receber o Inter de braços abertos. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui algumas odds dessa semana. Por exemplo, tem Libertadores no dia 23, que é a famosa terça-feira, amanhã. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, odd do Galo, 1.63. Empate, tá pagando 4. Atlético Paranaense, 5.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!